Análise de bolsa, dia 1 de 2 de 2026. Eu vou falar dos ciclos, vou falar mais de longo prazo, tá? E vou falar um pouco de lógica, né, que é importante. Então, aqui o que eu falo que controla tudo, né? O ciclo de 21 anos de alta e 19 de baixa, que vem lá de 1929, né? Todo mundo sabe que a Bolsa de Nova York quebrou e aí afetou o Brasil, era uma bolsa de café e todo mundo quebrou, né? E aí de 29 a 50 você tem 21 anos de baixa, 50 a 71 você tem 21 anos de alta, 71 a 90 você tem 19 de baixa, 90 a 2011 você tem 21 de alta e 11 a 2030 você tem os 19 anos de baixa. Nós estamos nos 19 anos de baixa. É por isso que, né, apesar da nossa bolsa estar subindo, em dólar a gente não rompeu o topo ainda, né? Porque o ciclo geral é de baixa. E aí, por que ninguém percebe esse ciclo, né? Porque, olha só, você tem uma alta no meio do caminho aqui, ó, tá vendo? Que ela engana bastante, né? As pessoas dividem isso aqui, né, em baixa, em alta, mas não. Você tem que pegar, se você tentar pegar alguma coisa bem longa, você vai ver que caiu de 71 a 1990 certinho. Olha lá, exatamente 19 anos de baixa. E aqui, ó, subiu 21, 90 a 2011. Então, tá vendo? E agora a gente está em 19 de baixa. O que corrobora com isso? O ciclo de 7 anos corrobora totalmente com isso. Por quê? Porque de 7 em 7 anos você tem um fundo. Isso nunca errou. Olha que maravilhoso isso. Eu nunca vi ninguém falar isso. Mas é nítido, né? O único que não é o Fundaça é 1995. Tá vendo? Todos os outros, olha só. Tá, o 2009 também não é, não foi lá na linha do canal, mas olha só, todo mundo sabe que é um crash, né? Caiu 5 meses fortíssimo, né? Que foi a crise da hipoteca. Então, você percebe que o ciclo de 7 anos é maravilhoso, né? E o que ele mostra? Ele mostra que 23 era um fundo, e a gente fez um fundo, que a gente vai. Não, subir para 26 não é o que o ciclo de 7 anos. Também mostra, né? Porque quando você faz no fundo, tende a ser a poder ser uma alta forte, e depois começa o vai e volta, né? Porque 23 a 30, olha, é 7. Então o 30, além dele ser uma cópia do 90, ele também é uma cópia do 7, né? Do 7 em 7, fazer fundo. Então a chance de 2030 ser fundo é gigantesca. Que aqui de 40 em 40 anos você percebe que tudo se repete também, claro, porque é 21 e 19, né? Então é cópia disso aqui, ó. Isso aqui, ó, esse vai e volta, eu fiz cópia disso aqui, ó. Por quê? Porque além dos dois ciclos, você tem o fractal fundamental que eu chamo, que é o quê? 71, 83, 86 é igual a 2011, 23, 26. Aí vem aquela história, alguns até falam que você não pode olhar a bolsa antes do plano real, que, cara, isso tudo não condiz com o histórico, né? Porque o histórico prova que é exatamente o contrário. Olha a beleza disso aqui, 71, 83, 86 é igual a 2011, 23 e 26. Agora a gente já está subindo, tá? Quando eu fiz isso aqui, a gente estava aqui, né? Mas a gente já está aqui, né? Então a chance de a gente ir para 26 ainda subir é muito grande. Então, isso aqui, o fractal é maravilhoso, né? Ele mostra, ele prova que a crítica do Storm, né? Como é que uma vez os gringos lá comparando 1970 com o que a gente está passando agora, e ele fala que não tem nada a ver, né? As empresas eram outras e tudo era outro. E é exatamente o contrário do que ele fala, né? Porque as empresas eram outras, óbvio que era outro. Aqui não existia internet, mas o gráfico faz a mesma figura. O que importa é a forma da figura do gráfico. Olha só, em 2011 a gente quase toca no canal e cai arredondado. Olha só, 71 cai arredondado. Né? E aonde a gente toca? A gente vai lá tocar no canal. A gente vai lá tocar no canal na hora do fundo. Olha o arredondado aqui. Aqui é Paulo Guedes. Todo mundo falou que a bolsa ia explodir. Olha o que o mercado faz. Ele arredonda. Né? Por quê? Porque era para arredondar aqui, ó. E só começar a subir em 83 igual a 23, que é o tal do 40 anos. Então é o ciclo, né? Acertando, e o fractal acertando muito mais que qualquer outra coisa. Né? Todo mundo endeusava o Paulo Guedes aqui, o que a gente faz? A gente arredonda. Exatamente como o ciclo mostrava. Né? E é óbvio, não importa que aqui era tudo diferente. É exatamente o contrário, esse é o mérito. Mesmo sendo tudo diferente, o mercado copia. Né? Então é exatamente o contrário.
Aí você vem para cá, né? Que é o acerto, né? Olha só, em 2016 eu mostrando um fundo, uma subida, e a queda para 23. Claro que a gente, né, não faz, a gente faz um topo triplo, e aí a alta para 26, que a gente já tá vendo? O fundo foi em março de 23, eu já falava que a chance era ser março, e aí a gente está perto não é, eu estou descartando 27, tá? É mais para meio de 26. E aí você vem para cá, tá vendo? Olha só, auge da pandemia, o que eu desenhei? Uma alta. Por quê? Porque tinha fractal mais curto dizendo que tinha que ter um topo triplo. A gente subiu até onde? Olha lá, eu botava aqui, ó, meio de 21. O topo da bolsa em 21 foi o quê? Foi junho. Cravado, olha lá. E a gente cai para. Eu botei janeiro, porque 2016 foi janeiro, mas o resto é março. Tá? Março tem muito fundo em março, é impressionante. Março é bizarro no Bovespa. No Bovespa não, a S&P também, né? E aí a alta para 26, que foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, cravou de tudo, né? O que foi o erro? Até eu botei aqui. O erro é o tamanho. Por quê? Porque o ciclo não é tamanho, o ciclo é tempo. Né? O ciclo, o que mostra tamanho é o fractal. Mas, de novo, né? A mesmo fractal também é mais tempo. Acerta mais o tempo. Né? E tinha a linha do canal que não deixou passar. Podia ter acontecido isso? Podia. Era o que o fractal mostrava. 23 era para ser o fundaço. Mas não foi. Tem chance de acontecer o quê? O 30 ser mais baixo do que o 23. O que não vai mudar nada. Né? Ou o 30 vai parar na linha do canal. Tá vendo? Eu botei aqui na linha do canal, mas ele pode ir mais embaixo. Como o 23 não foi, pode ser no 30. Algo mais embaixo. Aqui não importa, tem um acerto mais curto. É maravilhoso, né? Porque é o acerto pós-pandemia, tá vendo? É impressionante, né? E aqui eu mostrando o erro, tá vendo? A laranja era isso aqui, era para ter vindo aqui, e não foi. Mas olha como ele faz o fundinho duplo e depois parte para cima. Né? E aqui de novo, né? O erro do tamanho. Podia ser mais embaixo, um pouco mais. Foi por aqui, tá? Um erro que não é erro, né? É acerto. Mas, peraí, mas isso aqui eu não tinha botado. Ah, ele tá pegando umas coisas que eu não botei. Peraí. Deixa eu. Ah, é. Ele tá indo para um lado que eu não botei, que não interessa. Que é mais curto. Então aqui os três fractais fundamentais, né? Mostrando que era alta, né? Nos três, né? Desculpa, aqui ó, são os essenciais, né? O fundamental é só esse aqui, tá? Que é 83 e 86. Mas esses aqui é 2007 e 2008, né? Por que eu peguei 2007 e 2008, que ele não é 5, 7 anos, não é de 40? Porque olha só, a laranja é muito igual, tá? É o mesmo mês, é a mesma forma. É impressionante. E aqui é a laranja, só que ela é mais esticada. Tá vendo? De novo, o mesmo mês, a mesma forma. E o engraçado é que é onde a gente está agora, tá? Isso aqui é janeiro, o fundo de janeiro, que a gente acabou de fazer. Só que não está perfeito na forma, tá? Não está fazendo isso. Era para ser mais embaixo, tá vendo? Era para ser mais embaixo e não fez. Ele partiu daqui, mais ou menos, tá? É, que é algo muito interessante, né? Exatamente onde os três factais são iguais, é onde não faz, a forma, pelo menos. E aí você vem para cá com a S&P, né? Aquela história que vem lá de 1720, que é maravilhoso, né? Que é o quê? O ciclo de 19 anos. De 19 em 19 anos você tem um topo histórico e um crash. Isso nunca falhou, tá? Claro, às vezes o 1946, lá, o 47, não é um crash. Tá? Ou é um crash, mas não é um crash como o de 2008, como o de 1966. Mas todos esses que eu estou falando são crashes e são 19 anos. O 87, que é um crash, né? Depois voltou forte, mas teve um dia que caiu 20%. Né? Foi mais rápido, foram 6 meses só de queda. Mas é um crash. Né? Se você somar 87 mais 20, dá o 2007, que o topo lá fora é 2007, e é um crash, tá vendo? E aí, se você somar 19, dá onde? 26, que é onde a gente está. E por que o 26, eu falo, ele não é cópia de 2008, ele é cópia de 1929? Porque, olha só, os crash, durante cada 19, você tem um crash. Só que o que eu fiz? Quando tinha esse gráfico, eu puxei 19 para trás. Olha o que aconteceu. Tá vendo? 5 vezes 19
da 1930, do 35, que foi um crash. O crash aqui é outubro de 29, o topo. É quase 30. Quer dizer, cravou. Tá vendo? É múltiplo de 19. Se você puxar para trás, aqui era o 34, tá? Deu 35, mas era o 34. De novo, é a mesma coisa. Aqui eu não consigo ver um mês, né? Mas não interessa. Errar por um ano não é errar. Olha só, se você 6 vezes 19 de 720, olha só. São o crash dos crashes. Ele acontece aonde? Entre o 20 e o 30. Tá vendo? 20 a 35, vai. É na centena do 20 a 35. Qual é a centena que a gente está? Do 20 a 35. Olha lá, 26. E o 29? Olha lá, entre o 20 e o 30. 35, 30, 35. Né? Então, a gente está no crash dos crashes. Claro, senhores, vai saber se vai ser igual a medição do ano de nós. Não tá óbvio que não dá para saber. Né? Mas é o que o ciclo está dizendo. Aí você vem para cá, tá vendo uma coisa mais curta também, os 7 anos, né? Perfeito, tá vendo os meses de maio? Né? Maio, março, fazendo fundo. E tudo aqui tem 7, tá vendo? Daqui tem 7, 7, 7, 7. É impressionante, né? É maravilhoso. E aí, se você somar 7, né? Vai lá, olha lá, né? Dava aqui no 22, né? Só que era maio, ele fez antes, né? Ele fez janeiro. Mas maio, abril tem um topinho e voltou a cair. Eu botava o fundo de janeiro, março. A gente caiu mais ou menos isso, né? E o fundo foi em outubro de 22, tá? Mas tem um fundo em março de 23 também no S&P, que é um pouquinho mais alto. E aí a gente partiu. E a gente agora, o S&P está no topo e a gente está em 2026. Então, né, já cravando tudo, né? E aí você vem para esse que é maravilhoso, né? Exatamente de 83 a 2000 você sobe 17 anos. Aí você cai 9 anos e meio, ou 9 anos, né? Que é a metade de. Caiu, 9 anos como, né? 9 anos e meio não. Que é de 2000 a 2009. Que é metade 17, né? É 8,5. Então, é o 9. Então você sobe 17, cai metade 17, e se você somar 17, dá o 26. Então, esse ciclo também mostrando, né? A chance de topaço, né? Aí você vem para cá, né? Todos esses, eles juntos, né? E aqui é aquela tábua de Burn, né? Falando que é final de 26, tá? Mas ele falar que é final de 26 e ser começo de 26 é a mesma coisa. Porque tudo está indicando que é começo de 26 e não final. Né? As coisas mais curtas. Né? Que é principalmente esse aqui, tá? Que é o ciclo de 60 anos. Que ele tem um erro aqui, tá vendo? No topo, era janeiro de 65, tá vendo? Só que o erro passa a ser acerto. Por quê? Porque aqui é janeiro de 66. Onde a gente está? Janeiro de 26. Exatamente 60 anos depois. Aqui é janeiro, fevereiro, tá? Difícil de você interpretar aqui janeiro. A gente está chegando em fevereiro de 26, né? Então seria a perfeição isso aqui, né? E aí a diferença, aqui o Bovespa, né? Aqui o Bovespa, desculpa. Aqui é o 2007, 2008, mostrando o quê? Que é a mesma queda, tá vendo? Que o 66. Impressionante, né? É a mesma forma, tá vendo? Quase ao mesmo tempo, tá? Aqui demora mais um pouco, aqui é mais rápido. E aqui o Bovespa, tá vendo a diferença? Por quê? Porque o Bovespa ainda sobe até junho de 2008. E o S&P já faz o topo aqui em janeiro. Né? Que é o que eu já estou falando direto. Deveria acontecer. Né? Claro que deveria, a gente não sabe, né? Porque é aquela história que é um milagre. Né? O S&P tem que cair fortinho e o Bovespa ainda tem que fazer topo. Aí tá vendo aqui janeiro, fevereiro, eu botando que a chance maior era outubro, novembro. A gente passou. Claro, por que a gente passou? Porque não é exatamente. Só que outubro, novembro, se você olhar o S&P, a gente está há 4 meses já no mesmo lugar. Então, o janeiro, que a gente está agora, janeiro, fevereiro, é igual a outubro. Em preço, tá? É a mesma coisa, a gente está no mesmo lugar. Mas tudo bem, né? Passou um pouquinho da data, né? A gente acabou de fazer um novo topo, mas um novo topo que é praticamente no mesmo lugar. Aí você vem para cá, aquela relação do Gold, né, com o Bovespa, que é impressionante, né? Claro que o Gold ele sobe muito mais, porque o quanto sobe e o quanto cai é diferente.
Mas as datas de inversões, você pode ver pelas linhas coloridas, são iguais, tá vendo? O 2016 aqui fazendo fundo, 2016 aqui fazendo fundo. O Gold ele parte um pouco antes, tá? E o Bovespa parte um pouco depois, mas é tudo igual, tá vendo? A pandemia a gente cai muito mais, o Gold cai menos, mas a gente volta muito mais, o Gold sobe menos. E no final, né? Só que no geral, né, o Gold sobe muito mais. E aí, a previsão para o Bovespa, tá vendo? A gente sair e a gente já partiu, né? A gente já está aqui, né? Aqui era 130 mil, a gente já está, sei lá, perto de 190. Aí você vem para a relação platina-WZ, né, que foi percebida pelo Tavi Costa, né, que é maravilhosa também. Você percebe que lá é Gold com Bovespa. Tá? O Gold ele é ouro contra dólar, mas ele é parecido com o Bovespa, ele não é parecido com a WZ. E aqui não, a platina é parecido com a WZ. É impressionante. Só que a platina, o EWZ acompanha também na força, tá? Então é proporcional. Além da data, é proporcional à força. Tanto que a WZ estava podre, a platina também. Aí a platina explode e o EWZ ficou. É a primeira vez, tá? Que a platina explode e o EWZ fica. E aí eu projetando o EWZ para cima. E já saiu, né? Ele já foi para cima aqui. Isso aqui foi muito antes, tá? A platina já estava lá em cima, tá vendo? A gente estava na laranja ainda. Eu projetando para cima, o EWZ já foi. Né? Já copiando uma parte da aula. Aqui o fractal do DXY, maravilhoso, né? Tá vendo? Eu dizendo que ia copiar o que estava aqui, então tinha uma queda aqui para maio, a alta para janeiro, o que ele fez? Ele caiu para maio, mas depois ele engolou e fez um fundo em setembro. Só que é o que eu falo, a análise é dinâmica. Né? Então, em setembro, o que eu falei em setembro? Que ainda ia ter a alta. Apesar que ele era de maio, setembro ainda ia ter a alta. E foi exatamente o que ele fez. Inclusive, foi um acerto bizarro, porque eu falava que ia subir Bitcoin e DXY. Que o cara até no Twitter postou que isso nunca tinha acontecido. E era o que os dois fractais mostravam, e foi exatamente o que aconteceu. O DXY subiu junto com o Bitcoin aqui forte, tá? Até janeiro de 25. E aí o DXY fazia topo. E ó, o janeiro aqui eu mostrando em azul, tá vendo? Que era o janeiro aqui, tá vendo? Ele igualou a data. Aqui era setembro, setembro. Né? Tá vendo? Setembro é um pouquinho mais alto. Aqui o setembro é um pouco mais baixo. Mas né, ele bate na média, tá vendo? E aí vai embora. E aí vai embora. Janeiro, o que que era? Topo e queda. Foi exatamente o que o DXY fez, né? Topo em janeiro e caiu forte. Aí falam que é o Trump, né? Que o Trump quer um dólar mais baixo, um DXY mais baixo. Que é uma bobagem, né? Aí aqui você vem pro dólar real, né? Que era subindo de novo, mesmo janeiro, tá vendo? E foi exatamente o que o dólar real fez. Olha lá, tá vendo o dólar real aqui, ó? Eu botando ele uma altinha para dezembro, que foi exatamente o que fez, né? E aqui, em vez de dezembro, deu janeiro, né? E de novo, em janeiro, de novo, botando o topo, né? Aqui o dia do topo, né? Impressionante, porque bateu no Fibo, né? Às vezes dá uma sortezinha que bate no Fibo. E aí eu mostrando, tá vendo a seta roxa, que tinha uma volta? Olha lá, a volta. Isso aqui é impressionante, né? Olha só. Olha a distância da roxa para a preta. Olha só o desenho. É bizarro, né? É igual. E aí depois cai forte, né? Foi exatamente o que o dólar fez. E continuou caindo, né? A gente já sabia que era totalmente para baixo. Né? Olha só. E aqui no meio tinha uma simetria, tá vendo? Eu botava ainda, faltava um querequeque, ó. Faltava um querequeque aqui. E depois continuava caindo. Né? E aqui já mostrava, tá vendo? O preço, tá vendo? Faz um pavio e já afunda, né? Então mostrando que a chance era muito grande de continuar caindo. A gente ainda estava lá no 5,90, tá vendo? Hoje a gente está no 5,20, até abaixo. Aqui está um dos seis, já foi eu mostrando que um dos seis tinha chance né, de ser um topinho, foi exatamente o que aconteceu, tá? Ele fez isso aqui lateral e fez um topinho e afundou. Ele igualou data aqui, né? Porque às vezes sai da data, às vezes iguala a data. Né? É impressionante. Ali ele cravou o dia, né? E aqui a projeção do Bovespa, né? Não sei se aqui está não está em dólar não, aqui é nominal. E aqui o 190, tá vendo, mostrando o Fibo, né? Esse Fibo
O mercado respeitou esse FIBO, tá vendo? O que que eu fiz? Eu botei o 100 aqui, botei o zero aqui, o 100 em 2011, o zero em 2016, e você percebe que o quê? Ele parou no 161,8. Desculpa, ele não, ele parou, né? Ele parou, botou 5 meses lateral e foi. E aí, no topo de 2021, ele toca, tá vendo? Só em pavio, ó, no 161,8, na queda. E ele, em cima é o quê? É o 261,8. E olha o que ele faz no 261,8. Ele fica 3 anos aqui, ó, para romper. E aí, a hora que ele rompe, o que que eu falava? Que ele ganha força. Que foi o que aconteceu. Agora a gente parou no 187 mil, que é quase 190. Não bateu ainda, mas eu acredito que vai bater. E aí, né, de novo, tá vendo como eu passo, eu ponho rompendo o topo um pouco? Porque não é obrigado, rompendo o fio, desculpa, não é obrigado você cravar o fio, tá? Você próximo do fio. E tem aquela possibilidade, né, de ir no próximo, né? Que eu não estou acreditando nisso, né? Mas existe, segue existindo. Apesar de faltar pouco tempo para junho, né? Que é o favorito para o topo, né? E aqui o fio proporcional àquele do S&P, tá vendo? Mesma coisa. Esse é mais bonito ainda. Ele para no 61,8, tá vendo? Ele cai, ele para no 261, 261,8 na pandemia, tá vendo? Ele trabalha perto e cai, né? E ele toca na pandemia, é um pavio no 161,8, impressionante isso aqui, né? Ele vai para o próximo, tá vendo? 423, tá vendo esse aqui, tá vendo? 61,8, isso não é FIBO. Isso aqui eu botei porque é 61,8, mas ele não é FIBO. O próximo é o 423, que é onde ele para e cai. E a gente já está aqui, ó, tá vendo? A gente acabou de bater o 7.048, que eu botei lá 7.050 com 7.100. A gente está 4 meses já em cima desse FIBO. Aí, de novo, vai passar sem cair? E nenhum passou sem cair. Né? Pode acontecer? Pode, mas o favorito é não passar. Né? E aí eu dando mérito pro gringo, tá vendo? Não, não fui eu que fiz esse no S&P, tá? É o gringo é que fez, só que ele botou o 100 ou o 0, né? Não interessa. Aqui no 2000, eu botei no 2008. Então o meu ficou um pouquinho mais alto que esse 6,739. E deu o meu e não deu o dele. Né? O meu é que tá mais no meu do que no dele. O dele rompeu. E claro, né, o mérito é muito mais dele, porque eu copiei o dele, só que eu achei muito melhor você pegar o topo mais próximo e o fundo mais próximo do que pegar esse aqui. Ele não achou. E em relação a isso, né, ficou comprovado que eu estou mais certo que ele. E aí eu falando, né, no negócio de fundamentos, que eu falei que eu não entendo nada, mas o que para mim é o que eu segui falando, né, que a única análise que faz sentido é que está tudo cagado, mas por que ninguém percebe? Porque sempre não cai. É sempre ao contrário, senhores. As pessoas só percebem que está cagado quando é sempre cai, que foi o que aconteceu com o Michael Burry em 2006. Ele percebeu que estava cagado em 2006, ele quase quebrou. Por quê? Porque subiu até outubro de 2007. Já estava cagado em 2006. Né? Só que só o gênio é que percebeu. Os poucos, né? Que é a mesma coisa agora. Já está cagado desde 2020, essa porra. É óbvio que está cagado. Né? Por que continua subindo? Porque o governo não para de imprimir e o ciclo não deixa cair. Né? O ciclo fala que tem que ir até 2026. Você vê o poder do ciclo. Mesmo cagado, o negócio não cai. Mesmo com juros explodindo para 5, o troço não cai. Né? Por quê? Aí vem a desculpa, que é o governo imprimindo, mas não é. Tudo bem que seja o governo imprimindo, mas o ciclo já previa isso. O ciclo sempre prevê tudo. Né? Então já fazia parte o governo imprimir para não poder cair. Agora não faz mais. A gente chegou no topo, né, do ciclo e quando o S&P começar a cair, todo mundo vai perceber que está tudo cagado. Senhores, não é só, lá em 2006 foi o Michael Burry. Tem vários agora já falando que está cagado. Só que esses caras que falam que está cagado, eles estão errando. Por quê? Porque eles falam que está cagado desde 2022. Né? E eles estão errando. Por quê? Porque eles confundem fundamento com bolsa. Né? Que é o que eu falo. Não adianta você olhar fundamento. Que é essa história. Cagado eu sei que tá. Né? Porque os caras falam o porquê tá cagado. Né? E é neles que você tem que acreditar. É toda a lógica. Eles, é claro que eles são
que entendem de fundamento muito mais que eu. Só que continua subindo, que é a história, né, que o ciclo é que manda. E aí vem uma hora que acontece o quê? Que bate no preço do ciclo, bate no tempo do ciclo, e continua tudo cagado. Aí começa a cair, né, que é a história do elástico podre. Né? O que eu falei? O elástico está podre, mas eles vão esticar. Olha lá, vão esticar. Tá vendo? Isso aqui tem um ano que eu escrevi isso, até mais. Vão esticar até 2026. Né? O que acontece quando você estica um elástico podre? Ele arrebenta. Então é isso. Por isso que quem olha fundamento não acerta o topo. Né? Começa a falar antes. Então aqui o resumo, né, dos três essenciais, né, mostrando como eles são parecidos. E, e agora a gente não fez, tá? A gente não fez dessa forma aqui, que é onde os três estão mais iguais. É impressionante. Né? Onde eles são mais iguais, a gente não faz. Aqui a relação S&P Bovespa, né, eu falando que era muito mais EWZ a compra, né, que foi o que aconteceu, né? Só que a gente não partiu desde 2023, a gente partiu de 2025. Janeiro de 2025, o EWZ ganha muito mais força que o S&P, e agora mais ainda, né? Que o S&P está travado e o S&P está explodindo. E o EWZ está explodindo, desculpa. Aí você vem para cá, que é aquela história do preço data, né? Que é aqui no, em 23, tá vendo? 23 mil dólares, 16 do 8. E aqui eu botei 2007, não é 2025. Né? E 16 de 8 de 2007, o 21 mil dólares. Né? Eu falando que a gente está, que o preço e data estava muito parecido. E eu botei para cima, tá vendo? O que foi que aconteceu, né? Já está lá no 33 mil dólares, 35 mil dólares, que é mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo? 29 mil dólares. A gente fez um fundo aqui em 28 mil dólares. Então a gente já está por aqui, ó. Então o que está faltando? Isso aqui. Mas a forma não está igual, tá? Tá vendo? Era para ter caído até aqui, a gente não fez isso. A gente parou aqui, ó. E aí saiu para cima. Mas, né, é aquela história, né? No curto prazo você tem que ir analisando, que é o que eu vou fazendo na plataforma, e foi o que aconteceu, né? Eu já falava que era para cima e que não ia mais cair. Aí você vem para o Everfin Bubble, né? O BTC fez topo antes, mas ele fez topo histórico. O S&P topo histórico, o Gold topo histórico, a Platina, o Café também já fez antes, o Cobre acabou de fazer também. Cacau fez antes e já caiu. E, né, faltando grãos, petróleo e EWZ. Né? Por isso que tende ao EWZ ainda faltar alguma coisa. Aí o S&P 500 em relação ao EWZ, tá vendo? O que seria o geral? Aqui a linha do filo, tá vendo? Claro, eu botei caindo aqui, mas é óbvio que a gente foi pro filo. E, de novo, o milagre qual é? O milagre é a gente, nessa alta aqui, o Bovespa, o EWZ, o Bovespa e o Small 11 subirem mais forte, que foi o que aconteceu em 2007, 2008, e o S&P só fazer um repique. Né? Vai ser fácil? Não. Mas é isso que os ciclos estão dizendo. E depois cai para 28, volta para 29 e afunda para 30. Né? E o S&P deve acompanhar. Aí, aqui, esse fundo de 28 que tem um dilema, né? Se é 28 ou 27. Aí mais perto a gente deve dar para ver, né? O fractais menores. Aqui eu acho que é soja, né? Falando dos grãos, que ainda pode explodir, tá vendo? Claro que por ser uma alta histórica, o que é uma alta histórica? Porque isso aqui foi uma queda, mas é simétrico, né? Então eu estou dizendo que é uma alta. De 6 meses só, é óbvio que não tem como saber se isso vai fazer. Tá? Isso aqui seria de fevereiro a junho. Olha o junho aparecendo de novo. A simetria é maravilhosa, independente se ela faz alta ou não. Tá vendo? 8 anos e meio, 8 anos e meio. Então, mesmo que a alta pare aqui, ó, já foi algo maravilhoso. Então, o esperado é uma alta qualquer até junho. E depois, olha só, crash, crash. Que é o mesmo crash do Bovespa. Aí você vem para a história da cartomante, né? Que é você não acredita em cartomante, aí você vai na cartomante e ela fala que quando você sair dela, você vai na primeira esquina vai cair um piano, né?
e cairia na sua cabeça, mas ela vai te avisar que vai cair na tua cabeça, então é óbvio que se você der um passo para trás, o piano já não cai na tua cabeça. E aí na segunda esquina vai ter um acidente de carro e o carro ia te atropelar, mas é óbvio, né? Como você, ela já está te avisando, você vai esperar o carro bater no poste, depois você atravessa a rua, né? Porque é na rua, é atravessando a rua que o carro vai te atropelar. E na terceira esquina, se você correr, você vai achar um diamante em cima de uma lata de lixo, enrolado no jornal. Se você não correr, é uma outra pessoa que pega. E aí a pergunta, você corre? Só que é o seguinte, né? E aí o que acontece? O cara sai da cartomante, ele anda na primeira esquina, olha para cima, então içando um piano, né? O que ele faz? Dá 3 passos para trás, o piano espatifa no chão, ele continua andando, na próxima esquina ele para, ele ia atravessar, ele para, fica olhando, o carro bate no poste, só que do outro lado, aí é a pergunta, você corre? É só isso. Só que é o seguinte, é óbvio que mesmo que você corra, você não sabe se o diabo está lá. Por quê? Porque ela acertou duas coisas impossíveis, mas não significa que ela vai acertar a terceira. Então, o que é a cartomante? A cartomante é o ciclo. Né? O que tudo que eu te mostrei até aqui aconteceu? Acertou tudo. Acertou tudo de tudo. Significa que vai acertar depois? Vai acertar o crash? Claro que não. A pergunta é o seguinte: você corre? É só essa. Né? É só isso. É óbvio que ninguém tem certeza se vai acontecer. Não existe 100%. Em futuro, tá? Quem fala que não existe 100% em mercado está errado. Não existe 100% em qualquer coisa de futuro. Tá? Por isso que é você falar que o que vai acontecer. Por isso que essa história de. Né, e Cláudio, qual vai ser o. Às vezes as pessoas falam isso, né? Qual vai ser o número da Mega Sena? O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Eu estou te mostrando padrões que se repetem. E aí a chance de acontecer é muito grande. Não significa que tem 100% de chance de acontecer. Inclusive, é o que eu falei, a análise é dinâmica. O curto prazo, o médio prazo, às vezes erra. Né? E os erros são descritos lá na plataforma da Pátria. Né? E eu tento, né, ver o que vai acontecer. O, que, o que nunca aconteceu é o longo errar, né, que foi o caso aqui. Claro, às vezes o ponto acerta bastante. Né? 2023 cravou tudo. 2024 tem um erro de médio prazo, mas o resto acertou. E 2025 vem acertando o médio prazo e errando alguma coisa do curto. Acertou bastante o curto até maio, aí deu uma erradinha e agora mais o médio não errou, né, que é continuar subindo, obviamente. E aqui o Bitcoin. Né? Por que eu estou separando o Bitcoin? Porque o ciclo do Bitcoin é totalmente diferente. Tá? E eu não conhecia essa ferramenta até uns 3 meses atrás. E ela apareceu, né? Alguém no Twitter, um gringo no Twitter, tá? Não sei quem foi. Um brasileiro fez um vídeo sobre o gringo postando essa ferramenta. Tá? E o que interessa aqui, mesmo que você não entenda nada que está escrito aqui, é o quê? Sobe 1064 dias e cai 364 dias. Você não precisa saber mais nada. Tá? Esquece todo o resto. Por quê? Porque só isso aqui acertou 3 topos e 3 fundos do Bitcoin. E acabou de cravar o topo. O dia do topo. Tá? 6 de outubro de 2025. E está dizendo que o fundo é 5 de outubro de 2026. Tá? Eu acredito nisso até que erre. Olha o cara errando o preço. Tá vendo? Por que ele errou o preço? Porque, senhores, aqui foi o chute dele. A ferramenta é tempo. A ferramenta cravou o dia. É claro que ele não ia esperar chegar nos 181 mil. É claro que ele acredita muito mais nisso aqui do que no preço que ele está chutando. Que é o que eu falo para vocês. O que você acha não interessa. O que interessa é acerto histórico da ferramenta. O que eu venho postando no Twitter para todo mundo? Todo mundo
que está falando de alta do BTC está indo contra uma ferramenta que nunca errou o dia do topo e o dia do fundo. Não é que ela acertou três fundos e três topos. Ela acertou os três fundos e os três topos que já aconteceram na história do BTC. Então você está indo contra um negócio que acertou 100% e acertou um dia. Não existe ferramenta que acerta isso. Pergunta para qualquer um que está no mercado há 20, 30 anos. Qual a ferramenta que ele conhece que crava o dia o dia do topo e o dia do fundo? Não existe, senhores. Sejam lógicos, pelo amor de Deus. O Bitcoin acabou de afundar. Fez uma congestão e todo mundo dizendo que era fundo e acabou de perder a congestão para baixo. O que isso está te dizendo? Isso continua acertando. Aí, de novo, Cláudio, significa que vai acertar o dia 5 de outubro? Claro que não. De novo, você cai na história da cartomante. É claro que não é obrigado a acertar o 5 de outubro. É claro que não é obrigado. Ele já acertou o impossível. Só que é o que eu falei, é saudável você continuar acreditando. Aí tudo bem, deu lá, junho de 2026, o negócio começou a explodir, é óbvio que tem uma coisa errada. Né? É óbvio, por isso que eu falo, o preço vai corroborando com as ferramentas de futuro. O que é o preço? O preço é uma ferramenta de presente. A alma é a ferramenta de futuro. Mas o preço, ela valida o seu futuro ou não. Todo mundo que está olhando ferramenta que era para fazer fundo e o BTC subir, está errando. Por quê? Porque o preço está caindo. O que o preço está dizendo para todo esse pessoal? Que tudo que eles estão olhando está errando. E eles continuam sonhando. Né? Paciência. E aí, aqui você, né, o fractal que eu desenhei, né, ele batendo na linha do canal maravilhoso, né? O mais impressionante desse fractal, depois teve uns 10 gringos botando esse fractal, só que quando estava aqui, tá? Porque, claro, aqui é muito mais difícil de perceber, né? Como eu tenho mais experiência, eu já percebi aqui que tava igual. É muito igual. Isso aqui é muito igual. E qual é o mais impressionante? O mais impressionante é essa pontinha aqui para cima que eu ainda botei, tá vendo? Por causa disso aqui, ó, tá vendo? Tinham dois topos. E foi exatamente o que o BTC fez. Por quê? Porque você percebe que aqui não é o 126 mil, tá vendo? Aqui está abaixo de 124. O 126 veio depois, tá vendo? E o topo é 126. Então teve essa pontinha. Eu não preciso nem botar aqui para vocês, tá? Porque pelo preço dá para ver que teve a pontinha. E aí depois, tá vendo? O que era o preço corroborar? É o que eu falo. Quando faz a pontinha, o preço não está corroborando com o fractal. Quando perde a vinho, ele começa a corroborar. Quando ele perde a vermelha, ele corrobora mais ainda. Quando ele faz exatamente isso aqui, ó, que é isso aqui, ó, que aí foi quando, né, os gringos começaram a desenhar esse fractal, aí, senhores, ele está na perfeição. O que já aconteceu? Ele já perdeu esse fundo. Esse fundo é 80. Ele já foi no 76. Então ele está aqui, ó. Olha o que o fractal está dizendo. Só que o que está acontecendo com o BTC? Qual é o erro do fractal? Senhores, é importante, é o que eu falo na plataforma, lá da Pátria. O mais importante, muito mais importante, não é você olhar o acerto. Claro que o acerto é interessante porque você percebe que ele acerta o detalhe, tá vendo? Aqui ele acertou o detalhe, então é interessante você perceber isso. Só que é muito mais importante você perceber o erro. É claro que é mais importante você perceber o erro. Por quê? Porque aí você entende que a ferramenta não é perfeita. Aí você entende que você tem que ter stop. Aí você entende que você não pode ir com 100% do seu lote. Né? Por quê? Porque erra. Você sabe que erra. O que está errando aqui? O que está errando aqui é o tempo de queda. Ele está mais rápido. De novo, é óbvio que isso não é um erro. Né? Porque se você crava a forma, você já sabe o que está acontecendo. Se você crava a forma e tamanho, já está cravando dois, você sabe o que está acontecendo. Por que ele está errando no tempo? Ele está caindo muito mais rápido. Tá? E o mês aqui é maio. O mês aqui, tudo bem, ele começou já a cair antes, né? Porque aqui não é outubro. Mas é quase, tá? De repente, aqui é até outubro, tá? Mas ele está mais rápido.
Então, como ele está mais rápido, é, aqui, o ponto que ele está aqui, ó, tá vendo? Ele está por aqui, né? Ele está por aqui. Aqui já é maio. Aqui nós estamos em fevereiro. Então falta fevereiro, março, abril para igualar. O que significa? Significa que ele tem 3 meses a mais para cair. Por quê? Porque aqui é outubro. Lembra da ferramenta de tempo? Que é 5 de outubro que tem que ser o fundo? E ela nunca errou? Adivinha que mês é isso aqui no fractal? É novembro, tá? Novembro é do lado de outubro. É um mês de diferença. Então o fractal também está dizendo um mês. Só que aqui, né? Só que, olha só, para igualar o mês do fractal e para bater naquela data de 5 de outubro, tem mais queda. Provável. Tá? Claro que ele pode ficar lateral. Né? Que aqui ele fica bastante lateral, né? Então ele pode começar a lateralidade antes, né? E continuar lateral. Não é obrigado ele a cair. Mas sugere, né, que pode ir abaixo, né? Abaixo do que todo mundo espera. Bem abaixo. É, claro, né, a ferramenta, a preferência é para o 5 de outubro, que nunca errou, do que o fractal. Óbvio. Né? Mas o fractal tá maravilhoso. É fato. Né? Porque a gente acabou de fazer isso aqui. E perdeu. Então, o preço mostrando que o fractal está acertando tudo de tudo também. Então, a chance, né, de continuar caindo é gigantesca. Continua sendo chance, mas é gigantesca. Então, senhores, é o que eu falei, né? Aí vem aquela história, Cláudio, você liberou esse vídeo, agora a gente já sabe tudo o que vai acontecer, né? Não precisa entrar na pátria. Senhores, é o que eu falei. A análise é totalmente dinâmica. Né? Aqui não tem curto e médio prazo. É muito complicado. Né? E também, e se começa um longo a fazer diferente? Você vai saber enxergar? Né? Então custa R$ 30, né, para você entrar na pátria. E o link está na descrição. Tá? Então é só isso. É um dinheiro ridículo, né? R$ 30 por mês. É... E é o seguinte, olha só, mesmo que eu erre, tá? Que eu passe a errar, sei lá, 30%, que eu passe a errar metade. Olha, só, olha o quanto que eu já acertei, né? Nesses 3 anos. Dois, né? 23, 24? Não, 23, 24, 25, 3 anos. Então, né? E é isso. Né? Claro, né? Entra quem quiser, mas por R$ 30 esses acertos todos, né? É, eu acho ilógico não entrar. Mas é óbvio, entra quem quiser.